Então, é importante você saber isso. Se você quer celebrar missa hoje, não é? Você é padre, você é seminarista, quer aprender a celebrar missa, você precisa, então, ter acesso à instrução geral do Missal Romano. Aquela que está valendo hoje para o mundo inteiro, que foi publicada em 2002. Aqui eu tenho a versão latina. Em português, no Brasil, ainda não foi publicada a terceira edição do Missal. Mas a instrução geral do Missal Romano já foi publicada. Então quer dizer que as normas que devem ser seguidas já estão à disposição. Já foi publicado em português, já estão valendo hoje e são elas que devem ser seguidas. É toda uma questão de obediência à norma litúrgica, não é? Então, não é uma questão de opinião. Vocês vejam, por exemplo, uma das coisas que eu tentei ensinar nos 15 anos que eu fui reitor do seminário de Cuiabá, e ainda continuo tentando ensinar, porque ainda continuo sendo professor do Instituto de Filosofia e de Teologia aqui do nosso regional, e não somente, dou aula também em outros institutos, não daqui do Mato Grosso, mas fora do Mato Grosso, e prego retiros em vários seminários. Pois bem, quando eu vou a esses seminários, a esses institutos, para ensinar, uma coisa que eu faço questão de dizer para os seminaristas é exatamente isto. A missa é a missa do missal. Não é a missa do Padre Paulo, não é a missa do Padre Fulano, do Padre Beltrano, Ciclano, nada disso. A missa deve ser a missa do missal. Não é? Então, esses dois DVDs são o quê? São um comentário, não é, geral da missa, do início ao fim, parte, digamos assim, é a missa parte por parte, comentada à luz da instrução geral do Missal Romano. Então, no primeiro DVD, né, no volume número 1, do que é que trata? Trata basicamente da introdução, dizendo o que é que está na instrução geral do Missal Romano, isso que eu estou dizendo para vocês aqui, questão das normas, isso e aquilo, mas também fala da liturgia da missa até a proclamação da palavra de Deus, ou seja, basicamente a primeira parte da missa, que antigamente era chamada de missa dos catecúmenos, né? Mas infelizmente não deu para exaurir tudo no primeiro volume. Num segundo volume eu ainda retomo essa parte da missa dos catecúmenos, ou seja, da liturgia da palavra, né? Então, tanto o primeiro DVD, que tem 2 aulas, fala dessa introdução, das normas gerais, a entrada, né? E como se deve fazer a proclamação da palavra, e no segundo DVD também eu falo ainda de alguma coisa da liturgia da palavra, porque falo da homilia, do credo e a oração dos fiéis, que ainda está ali transitando entre a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Mas o centro do segundo volume é a liturgia eucarística. Como é que se deve celebrar a parte mais importante da missa, a parte central, a parte que nós podemos chamar propriamente de Eucaristia. Faço esse comentário a partir dos documentos. E faço esse comentário querendo, assim, dar para vocês um testemunho daquilo que está na instrução geral do Missal Romano. Agora, queria que vocês entendessem que o que está lá é simplesmente, o que está nesses DVDs é um recurso pedagógico. Esses DVDs não isentam você da necessidade de pessoalmente tomar a instrução geral do Missal Romano, que já existe uma versão que está em portuguesa de graça na internet, né, da instrução geral do Missal Romano do ano 2002, mas está também à venda nas livrarias católicas, né, os livros, digamos, os documentos introdutórios dos vários livros litúrgicos, né,
são vendidos também em separata, né, num volume em que você tem acesso à Instrução Geral do Missal Romano. Então, os DVDs são um recurso pedagógico. Agora, você precisa também ler. Por quê? Porque o Padre Paulo não é infalível, né? Aqui que está o negócio, estou dizendo o óbvio, né? Estou dizendo o evidente para você. Mas eu não sou infalível em que sentido? Porque eu posso errar, posso interpretar mal, posso interpretar de uma forma incorreta. Eu vou dar um exemplo para vocês de um erro que eu cometi, né? Alguns de vocês me acompanharam no site, os vários comentários que eu fiz durante a Semana Santa a respeito da liturgia do Tríduo Pascal, né? Recebi muitos elogios, pessoas comentando sobre o Tríduo Pascal, isso e aquilo, e eu gravei aqueles vídeos lá, que eu achei que iriam ajudar as pessoas espiritualmente. Ótimo, feito isso. Mas, o que aconteceu? Eu pisei na bola, né? Eu tenho 19 anos de padre, vou fazer 19 anos de padre, e ainda tem certas coisas que eu tenho que reler o missal para aprender de verdade o que o missal está falando. Então, onde é que eu pisei na bola? Pisei na bola na história da Vigília Pascal. Alguns de vocês devem se recordar que eu falei na questão da Vigília Pascal que a Vigília Pascal não iniciava com o sinal da cruz. Por quê? Porque, de fato, o missal que nós utilizamos no Brasil, que é a segunda edição, diz assim: o padre saúda o povo como de costume, e em seguida diz essas palavras ou palavras semelhantes. Bom, saudar o povo como de costume, e diz as palavras, né, seguintes. Veja só a cabeça tonta do Padre Paulo Ricardo, né? Ao invés de me ater e me perguntar, puxa vida, o que é que significa isso daqui? Como é que se interpreta essa rubrica? O que é que eu fiz? Eu fui pela cabeça de liturgista, porque, claro, a gente lê livro de liturgia também, e segui cabeça de liturgista, e na cabeça de liturgista, o que é que eu fiz? Eu aprendi essa história de que a liturgia da Quinta-feira Santa começa com o sinal da cruz e termina sem sinal da cruz. Também a Sexta-feira Santa não tem sinal da cruz, nem no começo nem no fim. E a Vigília Pascal não tem sinal da cruz no início, mas tem no fim, para dizer que as três celebrações são como que uma só, a unidade do Tríduo Pascal. É até uma ideia teológica interessante, bonita, né? Boa, e eu acho que não é de se jogar fora. Só acontece o seguinte: acontece que existe o bendito do sinal da cruz no início da Vigília Pascal, e eu estava errado, né? E como é que eu fiquei sabendo disso? Porque depois um padre que acompanha o nosso site, né, escreveu para mim, chegou e disse: padre, ó, o senhor está dizendo que não tem sinal da cruz, mas o livreto da Vigília Pascal do Papa tem o sinal da cruz no começo. Então o senhor está falando bobagem, porque o Papa não pode estar errado, né? Eu acho que tiver que escolher entre Monsenhor Guido Marini, que é o cerimoniário do Papa, e o Padre Paulo Ricardo, acho que o Monsenhor Guido Marini é a autoridade maior, né? Então, aí eu caí das nuvens. Caí das nuvens porque, não é possível, eu aprendi isso, né? Eu aprendi e aí fui ver. Fui ver, de fato, o nosso missal traz esta rubrica ambígua. Saúda como de costume. Mas, no missal de 2002, esse daqui, no missal que não está traduzido para o português ainda, né, diz o seguinte, né, página 338 dessa edição que eu tenho aqui, que é a edição de luxo, né, toda de couro especial. Então, diz assim, na rubrica número 9 da Vigília Pascal, lá no texto mesmo da Vigília Pascal: Sacerdos et fideles signant se dum ipse dicit in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Para quem não entende latim, os sacerdotes e os fiéis se persignam, enquanto o próprio sacerdote diz em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.